E aí, galera, tudo bem com vocês? Como vão? Espero que vocês tenham descansado um pouco aí nas férias, né? E principalmente que estejam se cuidando bem, estejam com saúde, né? Mantendo todos os cuidados possíveis aí, que estejam todos bem, tanto vocês quanto os familiares de vocês. Inicialmente eu queria dar as boas-vindas para vocês, né? Desejar um ótimo retorno aí depois desses merecidos descansos aí, né? Para todos, e dizer que é uma alegria, né? Poder estar recebendo vocês de volta e principalmente nessa oportunidade de termos aí nesse mês de fevereiro essa retomada de aprendizagem, como nós estamos chamando, né? Então, pessoal, eu quero hoje nesse vídeo conversar um pouco com vocês sobre essa retomada da aprendizagem, que são as ações, as atividades que vão acontecer ao longo do mês de fevereiro. Apesar de que o mês de fevereiro é bem curtinho, a gente vai ter poucos dias, mas eu já vou mostrar tudo certinho para vocês, com todos os detalhes, então fiquem ligados, eu vou abrir um slide aqui para a gente ir conversando. Vou sumir da câmera aqui agora para vocês visualizarem os slides, ok? Mais uma vez, pessoal, sejam todos bem-vindos, tá? Não deixem de participar dessa oportunidade aí que nós vamos desenvolver ao longo desse mês. A gente acredita muito no potencial de vocês, a gente sabe que vocês são capazes, né? Foi um ano muito difícil para todos aí. A gente sabe que cada um teve diferentes dificuldades, sejam elas no aspecto aí da tecnologia, no aspecto geográfico, no aspecto da aprendizagem, mas a gente está aqui para ajudar e a gente está fazendo isso porque a gente sabe do potencial de cada um de vocês. Então não vamos deixar a peteca cair, contem com a gente e vamos que vamos para os slides aqui, ó. Bora lá. Vamos aumentar aqui um pouco. Então vamos conversar sobre a nossa retomada da aprendizagem, galera. É o seguinte, a retomada da aprendizagem, ela tem como objetivo duas coisas. Primeiro, tentar resgatar aqueles alunos que por um motivo ou outro não conseguiram atingir a média. E aqui nós não estamos falando, pessoal, necessariamente de nota, de números, mas às vezes, né, você até pode ter atingido a média, mas ficou com alguma dificuldade de aprendizagem. Então, o nosso objetivo é um resgate de aprendizagem. Então, nós temos a oportunidade de quem não atingiu a média por diferentes motivos, de poder estar fazendo as ações que nós vamos propor aqui e melhorar essa média. E nós temos também o objetivo para aqueles que mesmo tendo atingido a média, desejam aprofundar seus conhecimentos e melhorar as suas notas, também podem participar das atividades. Inclusive seria muito legal se participássemos todos, certo? E como que vai acontecer essa retomada da aprendizagem? Ela vai acontecer todo o mês de fevereiro, não todo, né? Porque vai terminar lá no dia 19. Então, até dia 19/2, nós estaremos trabalhando com essa retomada da aprendizagem. E aí, como o tempo é curto, nós não temos como objetivo retomar todos os conteúdos. Nós vamos elencar alguns aspectos que cada professor acha mais relevante para esse momento, certo? E também não só filtrar os conteúdos, os aspectos dos conteúdos, mas também pensar em diferentes estratégias. Então, nós não vamos simplesmente reabrir atividades, não vamos simplesmente estudar tudo de novo do mesmo jeito, nós vamos tentar mudar um pouco a dinâmica e é um pouco disso que eu vou falar agora para vocês, tá certo? Em termos de conteúdo, nosso foco vai ser progressão aritmética e progressão geométrica e também análise combinatória. Nós não vamos trabalhar muito a parte de matrizes, determinante, nem aquela parte inicial de ideias intuitivas de sequência. Vamos focar em PA, PG e análise combinatória, que são mais relevantes para a gente nesse momento. Mas qual seria a nossa proposta de trabalho, galera? Eu queria que vocês prestassem bastante atenção nesse pedaço agora aqui, nesses itens que eu vou falar para vocês, que vocês estão vendo aí até com as setinhas vermelhas apontando aí, né? A nossa proposta que eu faço agora para vocês, pessoal, é uma proposta
de foco na interpretação de problemas, tá? Que envolvam esses conteúdos. Ou seja, para esse mês, pessoal, não é relevante para mim que vocês fiquem resolvendo um monte de coisa com cálculos, fórmulas e mais fórmulas. Então eu quero tentar fazer um trabalho diferente com vocês, sem cálculos, sem aplicação de fórmulas, totalmente voltado para a interpretação dos problemas. Vocês já vão entender melhor por quê, tá? Então, nós vamos tentar, em cada probleminha, identificar os conceitos que estão por trás ali, entender o que cada problema está pedindo para a gente fazer. A gente não vai chegar a fazer os cálculos, tá certo? Vocês já vão ver alguns exemplos aí, já vai ficar tudo bem mais claro. Mas essa vai ser a nossa proposta de trabalho. Então, é importante que fique claro, o nosso foco vai ser na interpretação de problemas, tá ok, pessoal? E como que seria isso? Eu vou pegar um exemplo aqui, mas antes de resolver o exemplo, eu gostaria de explicar um pouco melhor o porquê disso. Nós não temos tempo para ficar retomando todos os conteúdos como a gente fez ao longo do semestre. E aí não faz muito sentido eu simplesmente pedir para vocês retomarem tudo sozinhos e fazerem um monte de exercício. O que eu preciso para saber se a gente tem condições de resgatar a aprendizagem de vocês, a nota de vocês, é que vocês me mostrem se vocês estão compreendendo o conceito, compreendendo o que seria uma progressão geométrica, o que seria um arranjo, uma combinação, uma progressão aritmética. Se quando vocês olharem para uma questão, vocês conseguem identificar o que está por trás daquilo ali e o que está sendo pedido. Se vocês conseguem me mostrar isso, eu vou considerar que vocês avançaram na aprendizagem de vocês. Então, por isso que eu não quero focar em cálculos, em fórmulas, em respostas numéricas para esse período de fevereiro. Tá certo, pessoal? Mas não se assustem, para vocês entenderem melhor, vamos pegar um exemplo que eu acho que fica tudo mais claro. Olha só, durante uma pedalada, um ciclista percorre 20 km na primeira hora, 17 km na segunda hora, 14 quilômetros na terceira hora de pedalada e assim por diante. Quantos quilômetros ele terá percorrido em 5 horas? Ok? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa entender é pensar o seguinte: qual será o conteúdo que está por trás desse problema? Se eu não consigo identificar o conteúdo, pessoal, fica muito difícil trabalhar, né? O próprio Enem é pensado dessa maneira, então eu bato muito nessa tecla da interpretação e para mim é muito mais importante que vocês consigam fazer essa interpretação do que decorar e aplicar fórmulas. A fórmula depois vocês podem pesquisar, quando precisar dela, pesquisa na internet, pesquisa em livro, retoma os exercícios que nós fizemos, então o nosso foco é interpretação. Então veja bem, nós temos quais informações? Que na primeira hora ele percorre 20, na segunda 17, na terceira hora 14 e que vai continuando dessa forma, né? Então, de cara, eu já consigo identificar que eu tenho uma progressão aritmética. Professor, mas por que eu sei que é uma progressão aritmética? Veja bem, nós temos uma sequência de números, 20, 17, 14, então eu já sei que se trata de uma sequência. E se eu observar com cuidado, eu percebo que essa sequência ela vai diminuindo de 3 em 3, ela vai subtraindo 3. E nós sabemos que toda sequência numérica que vai somando um mesmo valor ou subtraindo um mesmo valor, ela se caracteriza com uma progressão aritmética. Então, nesse momento, eu já descobri qual é o conteúdo que está por trás. Além de descobrir o conteúdo, é muito importante que a gente saiba o que precisaria ser aplicado, que fórmula eu precisaria usar para resolver o meu problema. Então, no caso de uma progressão aritmética ou progressão geométrica, normalmente a gente tem duas possibilidades. Ou o exercício vai estar pedindo para a gente calcular o termo geral, algum termo da sequência, né? Ou seja, aquela formulazinha do AN, ou então a segunda possibilidade, que é a soma dos N termos, a soma dos 5 primeiros, dos 10 primeiros, dos 15 primeiros termos, que é aquela formulazinha do SN.
Lembrando mais uma vez, pessoal, não vamos aplicar fórmula. Eu só quero que vocês sejam capazes de identificar qual seria a fórmula que resolveria esse problema. E aí, nesse caso, será que a gente precisaria trabalhar com a fórmula do AN ou do SN? O que será que o exercício pede para nós? Então, se a gente interpreta com um pouco mais de cuidado, vejam bem a pergunta final do problema aí, ó. Quantos quilômetros ele terá percorrido em 5 horas? Perceba, pessoal, que ele está pedindo quantos quilômetros terá sido percorrido no total de 5 horas e não na quinta hora somente. Esse é um erro muito comum. A pessoa vai lá e pensa assim: 20 na primeira, 17 na segunda e 14 na terceira, então na quarta hora ele vai pedalar 11 e na oitava hora, na quinta hora ele vai pedalar 8, sempre diminuindo de 3 em 3. E aí responde o exercício como 8 quilômetros. E por que isso está incorreto? Porque para ser dessa forma, precisaria ter perguntado quantos quilômetros ele vai percorrer na quinta hora, mas não foi essa a pergunta. Se tivesse perguntado, aí nós íamos aplicar a fórmula do AN para descobrir o quinto termo da sequência. Só que nesse caso ele perguntou quantos quilômetros em 5 horas, no total de 5 horas. Então nós precisamos da soma dos termos. Então esse exercício ele teria sido resolvido utilizando a fórmula do SN, da soma dos 5 primeiros termos. Então qual seria uma resposta possível para essa perspectiva que eu quero trabalhar com vocês nesse mês de fevereiro? Como vocês poderiam responder? Lembrando, mais uma vez, pessoal, não vamos fazer cálculos, tá? Então, se eu desse um problema desse para vocês, o que eu gostaria que vocês me respondessem? Algo parecido com esse exemplo de resposta que eu deixo aqui, ó. Então, o exercício se trata de uma PA, porque nós temos uma sequência numérica que vai diminuindo de 3 em 3. Essa é a primeira parte da resposta, ó. Qual é o conteúdo e justificando o porquê. Segunda parte da resposta. O exercício pede para calcular a soma dos 5 primeiros termos, ou seja, o SN, com justificativa também. Por quê? Porque pergunta o total de quilômetros percorrido em 5 horas. Então esse é um modelinho de resposta que vocês podem seguir para os exercícios que a gente for trabalhando. Ok, pessoal? Se vocês conseguem olhar para um exercício e me dizer essas duas coisas, né? Qual é o conteúdo e qual é a fórmula que resolveria, né? O que está sendo pedido, justificando a resposta de vocês, esse é um ponto essencial, tá, pessoal? Tem que justificar a resposta. Então, se vocês conseguem me dizer isso, eu vou entender que vocês compreenderam totalmente a aplicação desse conteúdo, como funciona esse conteúdo. E aí eu vou considerar como satisfatório o nosso resgate de aprendizagem, a nossa retomada de aprendizagem. Tá ok? Então vai ser mais ou menos essa a dinâmica. E aí, para fechar, eu vou falar para vocês um pouco sobre como ficará a organização desse trabalho ao longo desse período. Então veja só. Nós teremos aqui, a partir de segunda-feira, né? Provavelmente, se vocês estão vendo esse vídeo hoje, que foi o dia da postagem, vocês estão vendo na sexta, né? Hoje, dia 5. Então, nós teremos, a partir de segunda-feira, o seguinte cronograma. Na segunda, vocês vão retomar os vídeos lá nas sessões do nosso ambiente virtual que eu tinha postado ao longo do semestre sobre PA e PG. Para ver de novo, retomar algumas ideias, tirar algumas dúvidas que vocês tiverem. Então, reservem a segunda-feira para estudar de novo sobre PA e PG. Na terça-feira, vocês vão acompanhar a postagem, ficou um erro aí, né? É acompanhar a postagem que eu vou fazer de um vídeo resolvendo alguns exemplos dessa mesma maneira que eu fiz agora com vocês. Certo? Então, segunda-feira, vocês sozinhos estudando PA e PG. Terça-feira, postagem com um vídeo resolvendo alguns exemplos para vocês verem, fazerem comigo, ver se vocês estão compreendendo da maneira certa. Aí a gente fecha a parte de PA e PG. Quarta-feira, vocês novamente vão retomar os vídeos, só que agora sobre análise combinatória. Arranjo, permutação, combinação, princípio fundamental da contagem, ok, pessoal? Então,
Quarta-feira, vocês sozinhos também vão estar retomando os estudos sobre análise combinatória. Quinta-feira, novamente vou fazer outra postagem resolvendo exemplos com vocês dessa forma, nessa dinâmica que eu estou propondo, só que agora não sobre PA e PG, sobre análise combinatória. E por fim, na sexta-feira eu posto atividade avaliativa para vocês. E aí na sexta-feira, já vai ser dia 12, provavelmente vocês vão ter aí uns 5, 6 dias para trabalhar em cima dessa atividade que vocês estarão me devolvendo então lá no final do nosso período, que seria ali pelo dia 18, para eu fazer a correção e a gente fechar essas notas até no dia 19, que é quando encerra a nossa retomada de aprendizagem. Resumindo novamente, pessoal, segunda vocês estudam PA e PG pelos vídeos que tem no ambiente virtual. Terça, vocês acompanham os vídeos que eu vou postar para vocês. Quarta, vocês estudam lá no ambiente virtual sobre análise combinatória, tudo que nós estudamos ao longo do semestre. E na quinta, acompanha novamente os vídeos que eu vou postar sobre análise combinatória. E na sexta eu deixo as atividades avaliativas para vocês. E aí, pessoal, em qualquer momento, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, qualquer dia, vocês podem estar tirando as dúvidas, trocando ideia, vendo se vocês estão entendendo corretamente as coisas, né, o conceito que vocês estão estudando. Pode mandar por e-mail, pode mandar pelo WhatsApp, faz um rabisco no caderno aí, manda uma foto no WhatsApp. Só peço que usem com moderação nos horários mais aconselháveis, né, aí o WhatsApp, mas podem mandar à vontade, tá? Vamos trocando ideia. Eu estou aqui para ajudar vocês, ok, pessoal? Então, peguem firme aí, não deixem acumular, tentem seguir o cronograma que vai ficar super tranquilo para vocês e eu tenho certeza que vai dar tudo certo, vocês vão conseguir fazer esse resgate aí na aprendizagem de vocês, ok, pessoal? Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Mais uma vez é uma grande satisfação tê-los aí nesse retorno. Espero que em breve a gente possa se encontrar pessoalmente, ok? Um abração e tamo junto, galera. Valeu, hein?